Oi pessoal, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Diana. Se sentirem à vontade, se inscreva no canal, comente, deixe seu like. E eu estou muito feliz porque hoje é dia 3 de setembro, né? E eu tirei um tempo para poder vir aqui atualizar o canal, né? Gente, para quem não sabe, quando eu tive o desejo de montar um canal para mim, porque eu sempre tive vontade de ter um diário, assim. Aliás, eu tenho um diário, um caderninho onde eu escrevo os acontecimentos da minha vida, mas também tive esse desejo de estar montando o canal aqui, abrindo o canal para estar falando também sobre os acontecimentos, as coisas que acontecem comigo e como eu venho amadurecendo, crescendo, desenvolvendo através desses acontecimentos, dessas escolhas que eu faço na minha vida. Então, às vezes eu olho vídeos meus passados e eu falo, nossa, como eu mudei nessa questão, nossa, como eu melhorei nisso, nisso aqui eu já não melhorei, isso aqui não mudou. Então, é muito legal você ter um diário onde você possa fazer essas reflexões. Tem coisas que acontecem que a gente acaba esquecendo, né? Passa batido. Então, o intuito do meu canal foi para isso, para poder ter um registro pessoal meu e também para poder interagir com pessoas e trocar ideia e assim por diante, tá, gente? Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês, inscritos meus, que permanecem aí fiéis e pedir também desculpa, né, pelo meu tempo aí de ausência, mas, gente, quando estou muito tempo ausente é porque muitas coisas estão tomando meu tempo e demanda, tipo assim, muita ação minha, que eu tenho que estar agindo, fazendo coisas, e realmente o tempo fica muito curto para estar aqui com vocês, tá bom? Pretendo gravar mais vídeos, sim, tenho muitas histórias, muitas coisas para contar, mas eu vou me organizar direitinho, ainda não posso dar certeza que vou estar postando vídeo aqui direto, porque estou no meio dos acontecimentos e demanda tempo, demanda ação, demanda que eu tenho que me dedicar mais aqui em casa, tá bom? Mas sempre que eu tiver assim um tempinho, eu vou estar aqui falando pra vocês como anda a minha vida. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que eu estou bem. Apesar de todos os desafios, gente, deixa eu falar pra vocês, tem coisas que acontecem na vida da gente que eu fico pensando, poxa, como que pode, né? Olha, eu passei por umas situações assim nesses últimos dias, assim, pessoais, que eu penso, poxa, como que eu tenho força para continuar e levantar e ir lá? Mas é engraçado, o ser humano, ele se renova a cada dia, né? A cada manhã a gente pensa que não vai ter força, mas a gente levanta a cabeça e continua. Bom, apesar de todos os meus desafios aí, coisas que tiraram a minha paz, eu consegui, né? Consegui me reerguer e estou bem, tá bom? Bom, eu quero contar pra vocês um pouquinho do que eu passei, algumas tribulações. Eu, como algumas pessoas sabem, eu moro em um condomínio aqui, né? E um tempo que passou aí, eu passei por muitas, assim, gente, pessoas que agrediram a minha família, assim, agrediram moralmente por causa de barulho. E, tipo, o meu esposo foi, tipo assim, fazer a parte de direito dele, que é quem mora em condomínio, a gente não pode tirar a liberdade do outro. A nossa liberdade vai, né, até onde começa a do outro. E o nosso espaço estava sendo invadido, meu esposo foi lá, tentou conversar, e por causa disso ele foi agredido em palavras. A minha família também foi agredida, meus filhos. Então eu fiquei muito, assim, chateada com todas essas coisas, porque a gente sempre procurou respeitar, né, respeitar o espaço do outro. E quando o nosso espaço é invadido e as pessoas, elas acham que isso é normal, que a gente tem que aceitar, enfim, tudo isso que aconteceu foi combinando em várias coisas, outras que eu comecei a repensar. Será que realmente aqui é um lugar para mim? Será que o que eu posso fazer para melhorar isso? Para não me acomodar com essa situação? Porque eu sou muito, gente, assim, se eu tô numa situação, numa escolha que eu fiz, e aquilo já está começando a me deixar triste,
a me deixar sem esperança, sabe? Sem alegria. Eu procuro ficar repensando naquilo direto, repensando para ver o que eu posso fazer para mudar. E é isso que tem sido a minha vida esses últimos dias. Eu e meu esposo, a gente está repensando, a gente está fazendo vários projetos de mudança e a gente quer mudar essa situação o quanto antes, porque isso, ele invadiu o nosso espaço. Tudo começou através de uma discussão e ali foi desencadeando várias outras coisas. E isso deixou a gente muito fragilizado, mas ao mesmo tempo nos deu um start assim de tipo, o que eu posso fazer para mudar essa situação? E é isso que a gente está fazendo. Estamos trazendo essa reflexão à mesa com a nossa família, eu, meu esposo, meus filhos, estamos discutindo isso. Estamos não só discutindo a situação, mas estamos montando estratégias para planos futuros que logo mais eu vou estar falando aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, o que eu quero dizer para vocês também é que eu tinha a questão de fé, gente. Olha, eu passei por várias coisas na minha vida na questão de experiência com Deus. Teve momentos da minha vida, eu não vou mentir para vocês, que eu me afastei muito da presença de Deus, pus em dúvidas muitas questões, entendeu? A maioria das questões que eu coloquei em dúvida não foi em relação eu e Deus, mas em relação a toda estrutura religiosa, física, que envolve seres humanos. Coloquei em xeque e, tipo, me afastei mesmo, mas em um determinado momento isso começou a atingir o meu relacionamento com o Todo-Poderoso, isso com o Criador que eu amo, que é a essência da minha vida. Isso colocou todos esses conflitos que eu tive com pessoas, com denominações, fez com que eu me afastei de Deus. E esse afastamento me trouxe várias reflexões e aprendizado também, entendeu? Bom, uma das características que eu desenvolvi foi ter mais esse diálogo íntimo, verdadeiro com Deus, e entender que Ele nos conhece tão bem, mais do que nós mesmos, e Ele entende o que a gente pensa. Não tem como eu esconder de Deus o que eu penso, o que eu sinto. É surreal, não tem como. Sabendo disso, eu procurei fazer o quê? Eu procurei colocar na mesa, entendeu? Tudo que estava acontecendo comigo. Falei para Deus todos os meus sentimentos, o que eu pensava, o porquê do afastamento, o porquê que eu estava diante daquela situação. E pedi para Deus, em meio a tudo isso, que Ele me desse paciência e Ele me desse força. Porque eram duas coisas que eu precisava muito no momento que eu estava passando na minha vida. Paciência para entender o processo e força para lutar diante dos desafios. Gente, é incrível, né? Quando eu pedi paciência para Deus, eu recebi uma enxurrada de desafios, gente. Uma enxurrada. É como se Deus falasse assim, tá, eu não vou te dar só a paciência, eu vou te dar a maneira com que você vai desenvolver essa paciência, que é algo que você não tem. E isso, por eu não ter isso, desencadeia desesperança, desencadeia ansiedade, entendeu? E tudo mais. Por eu não ter essa paciência, eu comecei a desencadear isso, sabe? Como fala, ansiedade, sabe? Aquela excesso de pensamentos que não tava deixando eu dormir direito. Então, diante disso, eu precisava lidar com uma coisa chamada tempo. Tempo das coisas acontecerem, tempo das coisas ir se encaixando. E eu não estava conseguindo lidar com isso, com o tempo. Para mim, o tempo estava me matando, porque eu pensava assim, poxa, eu tenho que ter paciência, mas para ter paciência, eu preciso saber esperar o tempo das coisas acontecerem. Eu não estava esperando, eu estava atropelando tudo. E o que acontece, gente? Eu senti assim, intimamente, senti mesmo que o tempo que era assim, a impressão que eu tive é que Deus esticou mais ainda. Então, eu comecei a espernear, sabe? Falei, poxa, meu Deus, eu preciso tanto disso, eu quero tanto isso.
e eu percebi que o tempo começou a ficar muito mais, com uma cadência mais devagar. Pá, pá. E eu vou ficar maluca, sabe? Mas depois eu fui começar a entender, Deus, no meio desse pedido de paciência, Deus colocou também um pouquinho de sabedoria e entendimento, e eu comecei a entender, poxa, é o processo. E se esperar faz parte do processo de ter a paciência, então eu vou ter que esperar. Eu vou ter que pegar minha ansiedade, as minhas dúvidas, tudo que eu quero que aconteça rápido e deixar aqui e vamos lá, vamos aprender com tudo isso. Bom, gente, isso me fez lembrar uma coisa, desculpa, gente, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Isso me fez lembrar o plano que eu tinha lá atrás, quando eu era adolescente, que era o meu desejo de ter uma família. Eu sempre desejei ter família. Logo cedo eu já pensava, eu quero ter uma casa, eu quero ter meus filhos, eu quero que meus filhos sejam assim, assados, eu quero cuidar deles assim, assado. E quando eu estou vivendo esse momento já, passando com todas essas coisas, com os meus filhos, com tudo, com questão de casa, moradia, marido, tudo, e eu penso, poxa, eu pedi isso lá atrás para Deus. Eu pedi uma família, eu pedi uma casa, eu pedi para que eu possa ser administradora do meu lar, para que eu possa ser formadora dos meus filhos, que eu possa ajudá-los a eles a formar opiniões, ajudar eles a formar o caráter, entendeu? Eu pedi isso lá atrás. E por que eu estou esperneando agora que eu já tenho isso? Por quê? Não faz sentido. Então, quer dizer, então eu pedi uma família para Deus, Deus me deu uma família, e agora eu tô esperneando porque a família tá dando problema, entendeu? Tipo, e aí eu comecei a raciocinar e pensar, poxa, o que eu posso fazer para amadurecer, eu mesma, Diana, amadurecer esse processo, aprender com tudo isso e fazer isso se tornar melhor, porque o tempo está passando. Entendeu? Não dá para me pausar minha família, pausar os meus problemas e falar, bom, agora eu vou fazer um cursinho ali de como amadurecer, de como ter uma paciência, depois eu solto o play e tudo continua. Não. Tudo acontece no caminho, gente. Todas as coisas vão acontecendo, você vai amadurecendo conforme você vai vivendo. Um exemplo que eu vou trazer para vocês aqui no dia a dia. Meu filho, meu filho que ele é autista, ele tem as crises dele. Quando ele tem as crises dele, eu fico tão assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu dou um comando pra ele, ele não aceita, ele discute, ele chora, ele grita. E eu fico, ai, e agora? Poxa, peraí. Quando eu pedi um filho pra Deus, eu pedi um filho, mas eu não imaginava que meus filhos iam vir um diferente do outro, sabe? E esse aqui, ele tem essa condição específica, e eu não tô sabendo lidar com ela. Então, o que eu vou fazer? É mais fácil eu cruzar meus braços, ou tampar meus ouvidos, ou fechar meus olhos e falar, nada tá acontecendo, daqui a pouco passa. É mais fácil, né, gente? Só que é aí que vem a questão de forjar, de formar, de criar aquela coisa que eu pedi para Deus. Paciência, entendeu? Eu não tenho, vou tratar de ter. Como que eu vou ter? Com um problema ali acontecendo. Então, junto com a paciência, vem uma outra coisa que eu pedi para Deus. O que é? Força, entendeu? Porque é mais fácil eu ficar prostrada, vendo tudo acontecer, meu filho ter crise, tal, e falar, eu não sei fazer isso, vou deixar passar, ai, não sei lidar com isso. É mais fácil. Mas aí é que vem a força de levantar a cabeça e falar, peraí, o que eu tenho que fazer? Ele tá ali tendo uma crise, então o que eu tenho que fazer? Ter paciência e lá falar, filho, vamos fazer dessa forma? Gente, é difícil. Por que eu falo tem que ter paciência? Porque quando você dá um comando para uma criança em crise, ela não vai aceitar. Ela não vai. Então você tem que bolar estratégias. E como que você bola estratégias se você não tem um manual de prática ali para te ensinar? Como que a gente vai bolar estratégia se a vida não te deu, junto com o seu filho com aquela condição, um manual de como tratá-lo, de como ensiná-lo, de como guiá-lo? Sabe como, gente? Dia a dia, dia após dia,
crise após crise. Então, ao invés de eu baixar minha cabeça, eu pego a força que Deus me dá, levanto a minha cabeça e vou tentar estratégia. É uma conversa, é um desvio de atenção, vamos ver isso aqui, tal, que sei o quê. Porque é muito mais fácil eu não fazer nada, é muito mais fácil eu castigar meu filho, bater nele, deixar ele de castigo, sem tentar entender o porquê que ele está em crise. É muito mais fácil eu não pesquisar nada, simplesmente tomar um remedinho para dormir e deixar tudo passar. É muito mais fácil eu descer ali na mercearia, comprar uma cerveja, tomar uma cerveja e me embriagar e deixar tudo passar, como se nada tivesse acontecido. É tudo mais fácil. Mas quando Deus, ele nos dá, eu digo Deus porque foi o que eu pedi para ele, paciência, força, sabedoria. Quando ele nos dá tudo isso que nós pedimos, ele não nos dá pronto, ele trabalha isso em nós. Esse processo é trabalhoso, porque ninguém pega uma paciência e fala, paciência para você. Você vai ter essa paciência? Como você vai fazer para chegar nessa paciência? Você vai ser trabalhado para você saber. A paciência, ela é uma ferramenta que você vai trabalhando com ela para ela chegar em um patamar de uso. Então eu pego as estruturas que me faz eu querer ter paciência, eu vou trabalhando ali dia a dia, entendeu? Então eu pego ali toda aquela emoção, aquela crise que está acontecendo e eu não sei fazer, então ali eu vou ser forjado através de diálogos, através de estratégias, que é o que eu estou fazendo com o meu filho. E é incrível que isso, gente, eu falo, isso é experiência com Deus. Porque a gente não sabe o caminho que tomar, aonde seguir. E eu falo que experiência com Deus, gente, é uma coisa muito surreal, uma coisa assim que eu falo que é muito especial, e ela é totalmente diferente de religião, ela é de religiosidade, ela é totalmente diferente de igreja, ela é totalmente diferente é você e Deus, é o seu íntimo com o Criador, entendeu? É uma relação ali íntima com Deus, onde Ele te conhece e você se coloca diante dele como você nunca se colocou diante de ninguém. E ali vocês vão trabalhando ali, Deus e você, o Espírito Santo se movendo ali, fazendo com que as coisas aconteçam. Mas eu não acredito. Já experimentou? Mas eu acho que não funciona. Já experimentou? Entendeu? É que nem eu falo pra vocês. Eu não tô aqui pra convencer ninguém a nada. Eu tô falando da minha vida, da minha experiência. E quando eu falo de experiência, foram coisas que eu fui experimentando à medida da minha vida. Eu tenho 45 anos, gente. E isso eu vou experimentando à medida que a vida vai passando. E ainda eu não aprendi tudo. Tem tanta coisa que eu preciso aprender, tanta coisa que eu preciso conhecer em relação eu e Deus. Tantas coisas, gente. Tantos processos ainda que eu tenho que aprender. Mas eu tô falando para vocês o que eu já estou aprendendo, o que tem sido efetivo dentro daquilo que eu estou vivendo, sabe? Então, colocar para vocês aqui esses dois pontos que eu falei sobre paciência e força, que foi uma coisa que eu fui sentindo acontecendo, sabe? Foi um processo muito gostoso, porque era uma coisa que não tinha, era uma coisa que não tinha nada. E Deus foi moldando ali através da minha vivência, olha, faz, vai, tenta. E as coisas foram acontecendo. E eu falo, isso é uma experiência maravilhosa que muitos desconhecem, infelizmente. Mas todo mundo tem essa capacidade, gente, essa ligação, sabe? É só querer, é só buscar. Bom, eu queria colocar aqui para vocês que que nem eu falei para vocês, quando eu sonhei lá atrás em ter uma família, eu pensava muito assim em coisas prontas, né? Eu pensava, poxa, eu quero ter uma casa, eu quero ter meus filhos à mesa, que minha esposa seja assim. São projeções, né? Eu tinha aquelas projeções de uma família perfeita, assim, sabe? Que não desse... Eu saberia que teria as dificuldades, mas vivendo isso todos os dias, gente, é bem diferente, bem diferente. Então, quando a gente vive o processo, a gente fala, poxa, mas não era isso que me falaram, não era isso que eu via nos filmes. A parte boa de tudo isso, eu falo pra vocês, é que a gente aprende com tudo. Gente, é uma lição, tudo é feito de lição. Quem passou por uma situação, ela
vai viver a vida, e quando ela volta a passar pelaquela mesma situação, ela nunca mais vai fazer da mesma forma, gente. Ela viveu, ela já consegue ter anticorpos para viver aquilo novamente, entendeu? Ela já sabe o que ela quer, entendeu? Então, quando eu pensava em ter uma família, eu tinha uma visão assim, meio superficial do que eu queria, e quando eu recebi essa família, que eu tenho essa família agora, eu falo assim, poxa, a família não vem pronta. As coisas não vêm prontas, gente. Pensava que vinha pronta. Que os filhos vinham assim, era tudo ajeitadinho, as coisas, mas poxa, olha que surpresa. A surpresa é que você que vai forjar o caráter dos seus filhos, você que vai ajudar, você, mãe, que vai ajudar a forjar o caráter dos seus filhos. E quando eu falo forjar o caráter, gente, eu vou um pouco mais a fundo, sabe? Nós entramos agora no mês de setembro e dia 10 de setembro minha mãe estaria completando 79 anos, né? E eu sempre quando chega agora no começo de setembro, eu lembro da minha mãe com muita saudade, sabe? Antes, quando eu estava vivendo a parte do luto, que eu penso que o luto ele tem que ser vivido, ele tem que ser vivido ali. O cálice amargo, porque é amargo. E quando a gente está vivendo luto, a gente é muito emocional, mas a gente não consegue ver também algumas coisas. Não estou dizendo para vocês que eu já não terminei meu processo de luto, porque eu não sei, não tenho certeza para falar isso para vocês. Eu ainda me emociono muito, sabe? Eu ainda choro, me pego chorando muito, por saudade da minha mãe. Só que a diferença agora, gente, depois desses 3 anos, é que agora eu consigo reconhecer uma coisa muito importante. Qual foi o papel da minha mãe na minha vida? Qual foi o papel da minha mãe na minha vida? Eu começo a lembrar das coisas que eu vivi com ela, do que ela me ensinou. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher assim de muita fé, sabe? Ela sempre foi muito crente em Deus. E junto com essa crença, ela me ensinou várias coisas práticas do dia a dia, sabe? Práticas, não estou falando de espirituais. Ela fazia um paralelo muito assim forte em relação a Deus e vida prática. E isso foi uma referência muito boa para mim. E hoje, quando eu penso na minha mãe, eu sinto muita saudade dela, chego a chorar. Só que agora a diferença é que eu começo a pensar, poxa, obrigada, meu Deus, por ter dado a minha mãe, por eu ter vivido com uma mulher de boas referências, que me ensinou tantas coisas boas na vida. E parte do que eu sou hoje é graças ao caráter que ela ajudou a formar em mim, entendeu? Então eu consigo ver a importância de uma pessoa com tanta referência na nossa vida. E eu fico pensando, poxa, o que eu tenho que ser para meus filhos? Referência boa, ajudá-los a enxergar o mundo e viver nesse mundo real ali, ó, de dia a dia, de prática, de vivência, com um bom caráter, gente. Com um bom caráter. Então, a referência para os meus filhos, a referência que eu tive da minha mãe, que me ajudou a chegar até aqui, com um bom caráter, com uma boa conduta, com respeito, com valores, eu tenho que passar isso para os meus filhos. Só que diante de tanta coisa que vai acontecendo na vida, porque a vida não para, gente. A gente vai vivendo ali, ó, e a vida vai jogando lá os problemas, os desafios, tá? E a gente tem que viver e se levantar e lembrar que quando a gente tem filho, a gente tem que deixar na vida deles referências boas, e nós somos a referência deles. É por nós que eles vão ver o mundo, entendeu? Então, eu começo a entender hoje quando eu sinto saudade da minha mãe, eu lembro dela, eu já começo a me estruturar nessa ideia de pensar, poxa, como foi bom ter tido minha mãe aqui nesse mundo por 76 anos, 75 anos, entendeu? Como foi bom ter minha mãe no dia a dia, na minha infância, sabe? E a saudade, aquela tristeza que eu sentia por causa do luto, que também é válida, já começa a vir com uma porção a mais, ela começa a vir com um agregado a mais. E isso é importante, sabe? Quando eu falo para as pessoas que estão passando por processo de luto, viva o seu luto até onde dá, porque vai ter uma hora que esse luto ele vai se transformar.
É o que tem acontecido comigo, entendeu? O luto, ele tá se transformando, ele tá ensinando, ele tá me dando visão para outras coisas que eu não estava vendo, e isso é muito importante, tá? Então, gente, o vídeo eu vou parar por aqui, porque já dá passando de 25. E eu quero deixar pra vocês, assim, que logo em breve eu vou estar mostrando aqui pra vocês alguns projetos que eu tenho, assim, mais pra frente. Eu quero passar aqui no canal pra vocês. E é isso, eu quis compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês, como que tá indo as coisas. Estou bem, estou vivendo, estou aí nos processos de acontecimentos, de esperas, de evoluções. E é isso aí, gente. Eu sinto muita alegria de estar viva e poder estar compartilhando a vida aqui com vocês. Logo em breve vou estar fazendo um outro vídeo. Tenho uma novidade para contar para vocês, uma novidade assim legal. E um projeto que eu estou aí para dar entrada, se Deus quiser, até antes do final do ano. Eu quero estar mostrando isso para vocês também. No próximo vídeo vou estar falando uma novidade para vocês também, que eu ia contar nesse vídeo, mas não vai dar tempo, porque eu quero contar em detalhes. E continue aí firmes, obrigado por continuar inscrito no meu canal. Deus vos abençoe, dê vida para vocês, muita saúde, muitas bênçãos e alegrias para vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!